Obrigado. Isso aqui vai lá para aqui. Jeremias 15, versículo 11. Depois eu vou pedir que nosso irmão pastor Geraldo esteja orando, depois da pregação também por nós. Ele está aí cooperando na intercessão. Estou feliz também que o pastor José tem orado por nós, esse homem de Deus. A gente tem aprendido muito o exemplo do pastor José, a pastora Maria José, também o pastor João Zézo, o pastor Hamilton. É uma equipe muito boa, né, pastor França? Aqui tem uma equipe maravilhosa. Tem os jovens também aí que pregam a palavra e evangelizam, a Cindy, né? E mais outros irmãos, a Fran, que também é pregadora. Que maravilha, estou feliz no meio de tantas pessoas que amam a Jesus, não é verdade, pastor José? Jeremias 15, versículo 11 diz assim: disse o Senhor, de certo, certamente, que o teu remanescente será para o bem. Outras traduções dizem assim: eu te fortalecerei para o bem. De certo, no tempo da calamidade e no tempo da angústia farei que o inimigo te dirija súplicas. Pode sentar, por gentileza, amados. Glória a Deus pela sua vida. Amados, nós precisamos agora que fomos salvos por Jesus Cristo, através do sangue de Jesus. O Espírito Santo entrou em nós e começou uma boa obra e Ele quer aperfeiçoar de glória em glória, de fé em fé. É o aperfeiçoamento dos santos. A Bíblia diz, amados, que o propósito de Deus é aperfeiçoar os santos. Deu uns para evangelistas, outros para pastores, outros para ensinadores da palavra, visando o aperfeiçoamento dos santos. Está lá em Efésios 4, do 11 ao 13. E o que nós vemos é o Senhor falando aqui: certamente eu te fortalecerei para o bem. Amados, quando Adão pecou, a raça humana perdeu a força para o bem. O homem ficou voltado para o mal. A sua mente ficou voltada para a preocupação, dúvida, receio, temores. O seu coração ficou voltado para mágoa, inimizade, orgulho, ressentimento e inveja. O homem ficou fraco espiritualmente falando, fragilizado quando ele comeu da árvore da independência. Quando ele cortou a comunhão vital com Deus, ele ficou fraco, amém, irmãos? Ficou fraco, ele ficou amando mais o pecado, mais amando a impureza, o mundanismo, a preguiça, a vaidade, do que amando a Deus. E esse processo agora de restauração, aonde o coração vai voltar-se gradativamente para Deus, é um processo que só Deus pode operar, mas Ele vai operar de acordo com a nossa busca. Você sabe que a salvação, quando você recebe o Senhor Jesus Cristo, em um segundo o teu espírito, tudo se faz novo. De 2 Coríntios 5:21, isso que tudo se fez no seu espírito, mas na alma é uma guerra. Essas coisas não acontecem automaticamente, facilmente. A Bíblia diz em Mateus 11:12 que o reino de Deus é tomado à força, para que as inclinações naturais da carne sejam subjugadas pela unção do Espírito Santo. É preciso uma busca de qualidade. Nós vemos na igreja primitiva uma busca de qualidade. Hoje muitos querem tomar a nossa coroa. Sabe como, amados? Sabe, não deixe que ninguém tire a tua coroa. Não, você já sabe. Tudo acontece automaticamente. Você só joga um envelope aí. Não precisa santificar a sua vida, não. Não, isso é muito simples. Uma vez salvo, sempre salvo. E leva a pessoa a não se entregar com qualidade a Deus. Esses falsos profetas. Mas nós precisamos compreender que só Deus pode mudar o nosso coração. Essa é a parte dele. Mas só nós podemos pedir. Em Tiago 4:2 assim: vocês não têm, porque não pedem. É preciso aprender a pedir a coisa certa. A coisa mais maravilhosa, amados, é quando nós descobrimos a oração que está no coração de Deus. Quando Ezequiel ouviu de Deus: fala para os ossos secos. E ele disse: quando eu falei conforme o Senhor me falou, os ossos se juntaram. Há uma oração que está no coração de Deus. E quando nós oramos a oração que está no coração de Deus, a oração revelada, todas essas coisas serão acrescentadas.
Porque se nós orarmos por aquilo que está travando nossos olhos espirituais, se nós orarmos para que Deus se revele a nós com qualidade, a fé vai brotar. E se nós tivermos a fé, Jesus diz: quem crer em mim fará as mesmas obras e fará maiores. Se isso que está impedindo desde a queda, sair, sabe o que acontece, amados? Nós vamos dizer para o diabo o que ele tem que fazer. Essa era a fé de Jesus Cristo, não é? Jesus não curou por enfermos, ele dizia para a enfermidade que ela tinha que sair. Jesus disse: eis aí que vos deu autoridade. Ele não disse? Ele disse que nós exerceríamos autoridade sobre as trevas. Você sabe o que significa isso, amados? Nós vamos dizer ao inimigo o que ele tem que fazer. Só que ele não vai respeitar quem tem o rabo preso. Crente morto, o diabo não respeita. Você manda ele sair, ele dá risada. Mas se nós rompermos de uma forma radical com as trevas, nós teremos unção nas nossas mãos, nossa voz, e quando nós orarmos, infalivelmente vai acontecer aquilo. Jesus disse: lá vem aquele que não tem nada em mim. Não há legalidade, nada que me amorne, porque o crente morno o inimigo toca, mas aquele que tem fogo, o inimigo não toca. Amados, nós precisamos compreender como é que o Senhor nos fortalece para o bem. Nós precisamos compreender qual é a oração que está no coração do Senhor. Porque se nós orarmos a oração revelada, a oração que está no coração do Senhor, a nossa fé será destravada. Ela deixará de ser uma fé religiosa para ser uma fé que nasce da comunhão, que persegue a Deus. Lembre-se que Jó, ele teve um upgrade. Antes, eu te conheci e te ouvi falar, mas agora os meus olhos te veem. Há muitos cristãos que conhecem Deus e ouviram falar, são salvos. Mas o cristão que consegue perceber a Deus, esse cristão, ele tem autoridade de salvação. Ele tem lá no céu uma coisa chamada galardão. Muitas pessoas não serão salvas, mas naquele dia toda a sua vida será perdida. Passará pelo fogo, todas as suas obras serão de palha, feno, tudo obras da carne, tudo obras feitas na carne, no mundanismo, na mistura. Aquilo ali terá galardão, você não terá perda. A pessoa será salva, mas ela não terá galardão. Agora, a obra que é feita no Espírito é de ouro, pedra preciosa. Minha irmã, nós precisamos não apenas ser salvos, isso é pouco. Nós queremos ser cristãos cheios do Espírito Santo e que serve a Deus, porque diz: nisto o Pai é glorificado, que deis muito fruto. Como é que o Senhor nos fortalece para o bem? A Bíblia diz, amados, lá em Isaías 59, que existe uma cortina que impede nós de vermos a Deus. O pecado. Não. Percebido e confessado. Não que Deus não exista. Quando você vê um dia de chuva, o sol morreu? Não, o sol está lá. Mas entre o sol e a pessoa tem uma nuvem, assim. Assim o pecado, diz Isaías 59, ele cria uma cortina que você não consegue perceber a Deus. Aí você vai orar, não percebe a Deus. Você vai na igreja e não sente Deus. Você vai ler a Bíblia e você não sente Deus. Aí o evangelho vai ficando chato e o mundo vai ficando cada vez mais atraente. Porque se você não percebe a Deus, só você diz: quando eu não te percebo, eu fico perturbado. Quando a Bíblia diz que o amor de Deus afasta todo o medo, mostra que a primeira coisa que entrou em Adão quando ele pecou foi o medo. E o medo vem de não perceber a Deus como Ele é, interpretá-lo corretamente. Se essa nuvem sair e nós percebermos a Deus como Ele realmente é, brotará em nós uma fé que nos fará vencer todos os problemas do pecado. Portanto, precisamos começar do começo. Porque se não começarmos um prédio pela fundação, pelo fundamento, não adianta construir o telhado primeiro. Certamente te fortalecerei para o bem. 1 Crônicas 29, 18. 1 Crônicas 29, 18. Eu quero trazer uma palavra breve para nós orarmos bastante, amém? Sei que essa noite Deus vai fazer muitos milagres aqui, confirmando a sua palavra. Sabe como é que o Espírito Santo prega? Ele dá evidências no visível, com sinais de que a palavra é dele.
O Espírito Santo é aquele que confirma a palavra, ele coopera com a palavra e confirma a palavra. 1 Crônicas 29, 18. Senhor Deus de Abraão, Isaque e Israel, nossos pais, conserva isto para sempre no intento dos pensamentos do coração do teu povo e encaminha o seu coração para ti. Aqui está o maior milagre. Isso foi perdido na queda. O homem busca Deus por interesse, mas ele não está apegado em Deus, ele não se interessa por Deus, ele se interessa do que ele vai adquirir de Deus. É um cristão desviado, diz Filipenses 3,19, aquele que só vem na igreja buscar a bênção, porque a bênção é uma consequência da nossa comunhão com o Senhor. O alvo deste culto não é a bênção, o alvo desse culto é ter uma comunhão mais profunda com Deus, adorá-lo mais, percebê-lo melhor, servi-lo melhor, ganhar mais almas, e todas essas coisas serão acrescentadas a mim. Nós não estamos aqui cultuando as bênçãos, nós estamos aqui cultuando aquele que já nos abençoou com toda sorte de bênçãos celestiais. Nós estamos aqui para adorar, para nos derramar. Culto que não há adoração, que não há derramar, que não há entrega de coração, não é culto. Pode se chamar de culto, mas diante de Deus, culto é quando Ele é adorado e quando nós entregamos níveis mais profundos para que Ele trabalhe no nosso coração. Aonde não há entrega de coração, ali não é culto a Deus. Quantas reuniões que existem por aí, amados, em que se entrega tudo para Deus, mas não se entrega o coração e o nível mais profundo. Eu quero que eu e você saímos daqui no nível mais profundo de comunhão com o Senhor. Olha o que ele está dizendo aqui, Davi. Conserva essa